dando continuidade aí à leitura do livro Teologia da Enganação, agora eu irei ler o capítulo 2, intitulado Acima do Bem e do Mal. Para melhor implantar a teologia da enganação, além de desestimular o estudo bíblico, os adeptos de tal teologia não querem ser questionados por ninguém, pois querem ter carta branca para agirem como bem quiserem, dentro do aprisco de Cristo. Para isso, precisam arrumar uma forma de criar certa imunidade eclesiástica, a fim de ficarem acima do bem e do mal, livres de todo questionamento por parte dos seus liderados. Como nenhum ser humano está livre de críticas e de questionamentos, então os líderes fraudulentos que se utilizam das artimanhas da teologia da enganação distorcem alguns textos bíblicos e se colocam como pertencentes de uma casta gospel supostamente exclusiva denominada de ungidos do Senhor. Segundo o dicionário hebraico-português e aramaico-português, editora Sinodal, coeditora Vozes Limitada, a palavra Mashiach é traduzida como ungido, aplicada a reis e sacerdotes e também ao Messias, o libertador escatológico. Ou seja, na época da Antiga Aliança, o título de ungido era aplicado a pessoas específicas, como reis, sacerdotes e profetas, conforme apontado pelo dicionário mencionado anteriormente. No entanto, na Nova Aliança, todo cristão é um ungido do Senhor, pois Jesus nos constituiu reis e sacerdotes para Deus Pai, conforme nos mostra Apocalipse, capítulo 1 e versículo 6, que diz: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Além disso, temos a passagem bíblica de 1 João, capítulo 2, versículo 22, que nos diz: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Pelo fato de sermos templos do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, então somos ungidos do Senhor independente de termos ou não um cargo de liderança eclesiástica. No entanto, alguns líderes religiosos evangélicos, com o objetivo de se colocarem como pessoas acima do bem e do mal, vendem a falsa ideia de que somente os líderes eclesiásticos são os ungidos do Senhor e que tal título não se aplica aos demais membros da igreja. Para justificarem tal aberração teológica, algumas passagens bíblicas são tiradas do seu contexto, inclusive o Salmo 105, 15, que diz: Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Para fins de refutação, eu citarei 2 versículos do Novo Testamento e compararei duas palavras de tais versículos traduzidos e transliterados em hebraico a fim de sinalizar um detalhe relevante a saber. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17 está escrito: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. A palavra obedecei é shimeu, isso em hebraico. E segundo o dicionário hebraico-português e aramaico-português, editora Sinodal, coeditora Vozes, na página 256, a palavra shimeu significa ouvir, escutar, prestar atenção, dar ouvidos. Em Atos, capítulo 5, versículo 29, está escrito: Importa antes obedecer a Deus que aos homens. A palavra obedecer em Atos é lehakeshiv, de onde temos a palavra hakeshiv, que segundo o dicionário hebraico-português, aramaico-português, editora Sinodal, coeditora Vozes, na página 219, significa prestar atenção, ouvir atentamente. Viram? Quando se refere a obedecer ao pastor ou a qualquer outro líder eclesiástico, a Bíblia nos ensina a darmos um voto de confiança, darmos ouvido. Mas quando se refere ao Deus vivo, devemos ouvir atentamente a fim de obedecê-lo de forma inquestionável. E o que tudo isso significa? Significa que não devemos ter obediência cega a nenhum líder eclesiástico, pois no máximo podemos dar o voto de confiança a tais líderes. E esses pastores, quer sejam bispos, presbíteros, apóstolos, etc., não estão acima do bem e do mal, e são passíveis sim de questionamentos, críticas e reprovações, inclusive por parte dos seus liderados. Obediência inquestionável somente ao Deus vivo e a ninguém mais. Recapitulando, no período do Antigo Testamento,
Somente alguns líderes poderiam ser considerados ungidos do Senhor, como os reis, sacerdotes e profetas, por exemplo. No período do Novo Testamento, da qual fazemos parte, todo cristão é um ungido do Senhor, pois todo cristão é sacerdote e templo do Espírito Santo. Afirmar que somente os líderes eclesiásticos, como pastores, bispos, presbíteros, apóstolos, etc., são ungidos do Senhor, constitui uma mentira, visto que todo cristão é sacerdote e templo do Espírito Santo, como já foi dito acima. E por isso, todo cristão é um ungido, independente de exercerem ou não o cargo eclesiástico. Contextualizar o Salmo 105,15, aplicando somente para os líderes eclesiásticos, constitui uma aberração teológica que não concorda com os princípios hermenêuticos. Obediência inquestionável somente ao Deus vivo. Nenhum líder eclesiástico está livre de críticas e questionamentos, inclusive dos seus liderados. E embora o Novo Testamento tenha sido escrito originalmente em grego, eu fiz uso de duas palavras transliteradas em hebraico, utilizando-se, claro, da versão hebraica do Novo Testamento, a fim de facilitar a explicação do meu ponto de vista sobre o tema. Espero que vocês tenham gostado desse segundo capítulo e posteriormente também darei sequência à leitura dos demais capítulos do livro Teologia da Enganação. Deus abençoe a todos.